Louvado seja Deus. Só da igreja, Pai de Jesus Cristo, amém? Amém. E rapidinho, aproveitar que estão de pé. Livro de Josué, capítulo 3, versículo 8 a seguir. Livro de Josué, capítulo 3, versículo 8 a seguir. Nós vamos ler até o versículo 12, do 8 ao 12. Todos encontrados, diga amém? Amém. Diz assim a palavra de Deus: Tu, pois, ordenarás ao sacerdote que levam a arca do concerto, dizendo: Quando vierdes até a borda das águas do Jordão, parareis no Jordão. Então disse Josué aos filhos de Israel: Chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: Nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, e os gigazeus, e os amorreus, e os jebuseus. Eis que a arca do concerto do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, de cada tribo um homem. Podeis assentar em nome de Jesus. Eu glorifico a Deus nesta noite, por mais uma oportunidade a qual Deus tem nos concedido de estarmos na casa do Senhor. E eu quero que você nesta noite possa abrir o seu entendimento e crer tão somente que o Senhor se faz presente neste lugar, que a tua vinda aqui neste lugar não foi em vão, e que você venha ter certeza, louvado seja Deus, como foi louvado o segundo hino do grupo das mulheres, a respeito que se for o último dia, nada mais é daquele louvor que estava dizendo: para mim e para você dar o seu de melhor nesta noite, porque pode ser o seu último dia. Então dá a sua entrega, o seu de melhor para o Senhor, a sua maior atenção, reverência, porque o que vai ser ministrado não é a palavra do Marcelo, e sim a palavra de Deus neste lugar. Só quem tem a ganhar é eu e você. Louvado seja Deus. A palavra de Deus nos diz nesta noite a respeito da travessia ao Jordão, uma história que a Bíblia diz a respeito de uma história bem excelente e que ficou marcada nos corações de todas as gerações. Isso diz esta passagem a respeito da travessia do Jordão. Para o nosso entendimento, a palavra de Deus diz que certa feita Deus tinha feito uma promessa para todo o povo de Israel a respeito que eles iriam herdar uma terra prometida, a qual essa terra emanaria leite e mel. Havia esta promessa, diz a palavra de Deus. Acendeu uma chama no coração de todo o povo de Israel. Todos nós sabemos que quando Deus ele se manifesta poderosamente no meio de nós e vem com uma palavra profética, não tem como os nossos corações não arder, não tem como nós não ficarmos entusiasmados, não tem como nós não ficarmos animados, não tem como nós não ficarmos esperançosos, esperar a promessa se cumprir. Assim foi com todo o povo de Israel. Interessante, louvado seja Deus, que esta promessa ela é feita, louvado seja Deus, tão somente quando o povo caminhava sobre o deserto. E todos nós sabemos que o deserto não é uma passagem alegre. Todos nós sabemos que o deserto não é uma passagem, louvado seja Deus, de abundância. Não é uma passagem, como podemos dizer, de uma passagem suave, numa palavra como essa. Todos nós sabemos que o deserto é como se fosse uma provação, para que o povo viesse realmente conhecer, para que o povo viesse realmente, presta atenção, se estabelecer a tua fé a um Deus que resgatou eles da terra do Egito. Temos que entender nesta noite que precisamos nos estabelecer. O que é isso, pastor? Estabelecer a nossa fé, estabelecer aquilo que nós realmente queremos, estabelecer aquilo que realmente viemos buscar nesta noite. E diz a palavra de Deus que Deus ele faz uma promessa para Moisés,
E eu tenho certeza que Moisés, sem dúvida alguma, cria no Senhor de olhos fechados. Nós entendemos que a fé é como se nós viéssemos vendar os nossos olhos, fechar completamente nossos olhos e caminhar a direção de Deus, tão somente a confiar nele. É diferente nos dias de hoje. Nós não conseguimos vendar os nossos olhos. Por mais que falamos que andamos pela fé, se colocar uma venda no olho, ficamos confusos, ficamos com medo, ficamos ali totalmente atormentados, porque não sabemos a direção que vai seguir, ou então tão somente não confiamos totalmente em Deus. Assim é os dias de hoje, o povo de Deus. Se as coisas não estiverem boas para mim e para você, começamos a nos embaraçar neste mundo aí afora. E diz a palavra de Deus que quando Deus faz essa promessa a Moisés, e Deus ordena a Moisés a anunciar todo o povo de Israel, Moisés tinha certeza no seu coração que ele pisaria na terra prometida. Moisés, ele tinha certeza no teu coração que ele iria fazer parte de vivenciar esta promessa. E diz a palavra de Deus que Josué era o seu sucessor. Ele acompanhava Moisés, era ensinado por Moisés, mas a Bíblia diz que este homem, Josué, ele era um capitão, um chefe do exército de Israel. Um homem dotado com armas, um homem experimentado com todo tipo de arma, e tinha também experiências em armar estratégias para vencer as batalhas contra as outras nações. E diz mais ainda a Bíblia que Josué, além de tudo isso, era um homem que orava e tinha fé. Isso não faltava para ele. E a Bíblia diz que ali ele acompanhava Moisés, tudo aquilo que Moisés passava para ele gravava na tábua do seu coração, e ali ele ouvia, ele acreditava e ele vivia tudo aquilo que Moisés passara para ele. Outro homem, Josué, a qual, para você entender, estava esperançoso e cria nesta promessa, que ele iria pisar na terra prometida. Diz a palavra de Deus que ali eles passaram tantos anos sobre aquele deserto, e homens, louvado seja Deus, se levantou contra Moisés. E Josué vivenciando toda essa situação, presta atenção, que você vai entender o que Deus vai falar conosco. E ali se levanta homens contra Moisés, contra a obra de Deus, porque todo ser humano, desde aquela época, como na época de hoje, nós somos insensatos, inconstantes, não conseguimos esperar o tempo de Deus, e achamos, louvado seja Deus, que tudo está errado e que tão somente nós é que estamos certos. Assim eram aqueles homens, Corá, Datã e Abirão. Se levanta contra o homem levantado por Deus. Começaram a entender porque foram separados para cuidar do tabernáculo do Senhor. Ou seja, quando Deus ordena a Moisés a fazer a contagem de todas as tribos, Deus fala: menos a tribo de Levi. Esses você não vai contar, porque esses já estão separados para a obra do tabernáculo. Ou seja, Deus olhava para aqueles homens como verdadeiros homens de Deus. Deus olhava para aquela tribo como uma tribo separada, tão somente para fazer o trabalho do Senhor. A Bíblia diz que passa tempo no deserto. E eu não sei quanto tempo você tem esperado as promessas do Senhor. Quem sabe hoje você ainda esteja vivendo dentro de um deserto. Quem sabe ainda hoje, por uma promessa da área da sua vida, não seja todas, mas você esteja ainda passando pelo deserto. E assim era o povo de Israel. Estava andando, e girava, e andava, e não alcançava o objetivo, não chegava a lugar nenhum. Por quê? Porque era um povo de coração duro, era um povo de serviço duro, era um povo impaciente, era um povo inquieto. Quem sabe seja a minha e a tua história nesta noite. Era um povo incrédulo, era um povo, louvado seja Deus, que queria as coisas imediatas. Ou seja, era um povo ali enjoado, que quando Deus falava algo: olha, vou cuidar de vós no deserto, haverá comida que vai descer do céu, e a água vai brotar da rocha. Mas se aquilo não acontecesse imediatamente, o povo começava a reclamar. Quem sabe é a minha e a tua história hoje. Quando Deus fala comigo e com você,
e não é realizado no dia seguinte, ou talvez no mesmo dia, já abaixamos a nossa cabeça. Será que Deus falou? Será que esta promessa vai se cumprir? Será que realmente aquele homem que foi na condução de Deus, ele realmente foi chamado por Deus, ele realmente foi levantado por Deus? E que quando nós começamos a colocar essas indagações ao nosso coração, porque Deus está falando com a igreja, e este homem é eu e é você, porque se você está aqui nesta noite, Deus te levantou e te trouxe nesse lugar, para que você viesse a conduzir um povo ao mesmo Espírito aqui nesse lugar. Pastor, eu não abri nenhuma igreja. Pastor, eu não fundei nenhuma igreja. Ei, o povo ao qual primeiro você tem que conduzir, já foi dito nesta noite, a tua família. Há um povo de responsabilidade nas tuas mãos. E muitas vezes quando nós indagamos a questionar, será que realmente Deus, Ele fez esta promessa e trouxe aquele homem a profetizar? Será que posso eu acreditar e confiar nestas palavras? E esses homens olhavam nessa situação. A Bíblia diz que eram homens que nasceram de famílias de propriedades. Eram homens mais dotados do que Moisés. Preste atenção. Corá, Datã e Abirão tinham poder financeiro mais do que Moisés. Nasceu numa família boa. Quero acrescentar com as minhas palavras, com certeza. Tinha muito mais estudo, tinha muito mais inteligência, porque a Bíblia nos dá esta condição de ter esta revelação. E por isso eles olhavam para Moisés, um homem a qual foi uma trajetória totalmente diferente, um homem a qual foi que não tinha totalmente aquele status, aquela soberania de vir de uma família, louvado seja Deus, seja grande como for, e não tinha nem muito menos dinheiro. Então eles acharam por direito de começar a trazer no meio do povo a indagação. Deus não falou para Moisés, é a palavra de Deus, que nós iríamos herdar uma terra prometida? E cadê esta terra? E começou a lançar essas palavras sobre todo o povo de Israel, sobre todas as tribos. Cadê a terra prometida? Que Deus falou através de Moisés, não tem se cumprido. E esse homem que foi levantado para a condução de nos conduzir, nós não saímos desse deserto até os dias de hoje. Sabe o que Deus está falando, igreja? Quem sabe por tanto tempo de você estar na igreja e ouvir pregações e pregações, palavras e palavras, e ouvir mensagens e mensagens, e as coisas não mudar, e a sua trajetória não mudar. Presta atenção. E as promessas não se realizarem na tua vida, e você olha para trás, olha para a tua família, as coisas continuam da mesma forma, ou talvez piores. É porque deu ouvido para outros, é porque deixou de acreditar no homem de Deus. Sabe por quê? Porque Moisés não somente foi enviado por Deus, Moisés não somente foi levantado por Deus, não foi ele que se levantou, não foi ele que quis estar naquele lugar, foi Deus quem o colocou. E a Bíblia diz em Eclesiastes 3 que tudo tem um tempo determinado. Glória a Deus, aleluia. Ei, se o tempo de Deus na sua vida é agora, eu não posso viver este tempo, somente você. Se o tempo de Deus é na minha vida agora, você não pode viver o meu tempo, somente eu. E se foi Deus quem levantou Moisés, então somente era para o povo obedecer, confiar e esperar. Diz a palavra de Deus que certa feita, até mesmo Moisés, olha como nós somos, é igualzinho. Moisés murmura para Deus, por algum motivo, diz a palavra de Deus. Chega a murmurar com Deus, a qual fez uma grande trajetória na vida dele. Presta atenção se não é a tua vida. E temos uma grande trajetória com Deus, todos nós.
Não tem um sequer aqui que não tem uma trajetória com Deus. Mas porque andamos por muito tempo no deserto, em provações, em lutas, em dificuldades, em situações difíceis, começamos a chegar um tempo de murmurar. E a promessa foi feita para Moisés. E de repente a Bíblia diz que Deus recolhe Moisés. Mas a obra de Deus, ela não para. A promessa do Senhor ainda continua de pé. Pastor, mas como? Deus carrega, Deus leva Moisés, Deus permite que Moisés venha morrer, Deus recolhe Moisés, e a promessa foi feita para ele. Ei, igreja, algo que eu e você precisa entender: a promessa não é estabelecida pelo homem terreno, a promessa é estabelecida por Deus. Pode o homem parar no meio do caminho, pode até mesmo Deus recolher a vida do homem e da mulher, mas a obra de Deus continua de pé, e as suas promessas, elas ainda são de muita valia. E diz a palavra de Deus que Moisés morre, e ali há um povo que ainda não tinha alcançado a terra prometida. E a Bíblia diz que o povo fica completamente confuso, igreja. Todos conhecem essa passagem. Juntamente com Josué. E Deus vai até Josué e começa a anunciar: levanta-te, Josué, tenha de bom ânimo, Josué, aquilo que eu fiz com Moisés, eu farei contigo também. Josué, não é porque Moisés morreu que agora a minha obra vai parar, não. Agora eu quero te usar, Josué, para que as promessas venham ser realizadas na tua vida. Ei, Josué, não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, Josué. Então somente siga o caminho a qual eu vou te mostrar, porque eu sou contigo. Josué, não temas, não pasme, não tenha medo, Josué, porque como fui com Moisés, assim também serei contigo. A Bíblia diz que Josué estava parado na terra de Sitim, uma cidade na planície de Moabe. E quando ali eles estavam parados, a Bíblia diz que essa cidade não trazia pensamentos bons, não trazia lembranças de alegria para o povo de Israel. Sitim, guarda aí no teu coração. Uma cidade onde não tinha alegria para eles. Uma cidade onde a Bíblia diz que os homens foram atrás de prostitutas moabitas, mas quando começaram a entrar ali, começaram a se relacionar com todas as mulheres de Moabe, e ali houve uma grande confusão espiritual e moral. Porque havia uma lei. Havia uma lei de Deus, que não eram para se misturar, não podiam casar com outras mulheres a não ser do mesmo povo. E quando o povo entra numa cidade, oh Espírito de Deus, quando as coisas começam a demorar para mim e para você, e essa cidade de Sitim podemos representar como este mundo aí afora, e a promessa ela não vem, e nós não chegamos até a beira do Rio Jordão, e ainda não temos a estratégia de como vamos atravessar. Ou seja, não confiamos totalmente em Josué, porque confiávamos em Moisés, porque vimos Moisés, através de Deus, abrir o mar vermelho, vimos Moisés tocar na rocha e sair água. Mas e Josué? Quem é Josué? O capitão, o chefe do exército de Israel, um homem que só conhece de armas, de escudo, um homem que sabe somente fazer estratégias para vencer batalhas em guerra, um homem que só sabe conduzir outros homens para guerrear. Quem é Josué? A Bíblia diz que alguns desse povo de Israel tinha certeza que Deus, ele não falharia. Alguns. A Bíblia diz que alguns de todas essas 12 tribos de Israel, presta atenção, igreja, tinha certeza que Deus sabia o que estava fazendo.
Tinha certeza que Deus sabia que levantou o homem certo, mas tinha outros no meio que não acreditavam. Achava que Deus já não estava mais falando no meio da congregação. Achava que Deus já não se manifestava no meio da igreja. Achava que Deus só atuava através de Moisés e através de Josué não mais. Mas Moisés já não existia mais. Então a obra de Deus ela teria que continuar. E Deus teria que levantar outro. E muitas das vezes a quem Deus levanta não é de gosto meu e seu. Muitas das vezes a quem Deus levanta para conduzir o povo de Israel, porque foi assim com Josué, era quem todo o povo não esperava. Não esperava que ia ser Josué. Esperava que ia ser um homem mais espiritual. Esperava que ia ser um homem, quem sabe, do meio da tribo de Levi, que estava preparando, que estava vivendo somente das coisas do tabernáculo. Presta atenção. Achavam que Deus teria por obrigação, presta atenção, igreja, por obrigação levantar um homem da tribo de Levi, porque da tribo de Levi eram sacerdotes, eram levitas, era um homem que não tinha contato com armas, eram homens que não tinham contato com instrumentos, eram homens que não tinham contato, oh aleluia, muito menos diretamente com o povo, só vivia dentro do tabernáculo e tendo contato diretamente com Deus para transmitir a mensagem para o povo de Israel. A Bíblia diz que Deus pega as coisas loucas desse mundo para confundir as que pensam que são alguma coisa. O Senhor, Ele trabalha da forma que Ele quer. E Deus nesta noite está chamando a mim e a tua vida. Independente da forma que você foi criado, instruído, independente da forma que a tua família, se tem condição ou não tem condição, Deus resolveu levantar Josué. E Deus tinha certeza que Josué era o homem adequado para continuar a condução do povo de Israel. Por quê? Porque Josué, ele aprendeu na prática. Josué, ele não ficava tão somente separado numa tribo de Levi, somente cuidando dos tabernáculos, não. Josué subiu ao monte com Moisés, Josué desceu ao monte com Moisés, e assim foi a vida de Josué. Todo o primeiro contato que Deus passava para Moisés, o primeiro a saber era Josué. Josué tinha uma grande experiência, mas o povo, uma parte acreditava e outra não. E o povo estava esperando um sinal de que realmente Josué foi levantado por Deus. Mas Josué não tinha sinal algum. Josué não tinha nenhum sinal. E a Bíblia diz que como Deus fez com Moisés a abrir o mar vermelho, assim Deus iria fazer com Josué para abrir o rio Jordão. Diz a palavra de Deus que eles estavam ali na terra de Sitim e não tinham lembranças boas. A Bíblia diz que Josué se levanta na madrugada e levanta acampamento e diz: vamos, atitude, vamos para a borda do rio Jordão. Não tinha ainda a direção de Deus, mas Josué tinha certeza que tinha que sair daquela cidade que não trazia coisas boas. Tinha que sair daquela cidade, quem está entendendo Deus falar, que não trazia lembranças boas. Tinha que tomar uma atitude de se separar das coisas ruins para ir para o local aonde havia a promessa. Muitas das vezes nós temos que tomar uma atitude. Nós temos que mudar as nossas atitudes. Temos que mudar os nossos comportamentos. Temos que mudar as nossas decisões. Muitas vezes nós temos que sair da mesmice, do comodismo, achar que Deus, louvado seja Deus, vai descer do céu como um corpo humano e mudar a história da tua vida, mudar dentro do teu lar, mudar a tua área financeira, mudar a tua saúde. Não vai ser desta forma.
Precisamos tomar uma atitude de fé. Josué levanta na madrugada, diz a palavra de Deus, e levanta todo o acampamento e diz: olha, vamos sair deste lugar, a qual não traz lembranças boas para nós, e vamos para a borda do Rio Jordão. Glória a Deus, aleluia. Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Atitude, decisão de tomada, sem duvidar, sem sequer indagar. Moisés tinha fé e era homem de oração. Glória a Deus. Você quer ter coisas de Deus sem duvidar? Oração e fé. Oração e fé. Deus nunca vai te deixar decepcionado. Você sempre vai ter a resposta de Deus. Fé e oração. Se ficarmos parados e calados, vamos ficar confusos. Se não movimentarmos a nossa fé, não vamos ver a montanha se mover. Atitude, decisão. E diz a palavra de Deus que ele vai até a beira do Rio Jordão. A Bíblia diz que naquela época as planícies era uma época de seca, que o Rio Jordão era muito alto, estava transbordando ao ponto de derrubar ribanceiras. Era um rio, é diferente de um mar. O mar nós sabemos que tem muito mais água do que um rio. E a Bíblia diz que ali aquele rio, ao poder de Deus, estava tão alto que derrubava as ribanceiras do lago, de tanta água que tinha. E muitas vezes eu quero dizer para a igreja nesta noite, que as coisas aos nossos olhos se tornam impossíveis para nós. E Deus permite que nós passamos situações como essa. Ou seja, Deus deixa dificultar as coisas na minha, na tua vida, sabe para quê? Não para você ser glorificado, mas sim para o nome dele ser glorificado. Porque quando as coisas estão fáceis para nós agirmos, então nós vamos arrumar um jeito e vamos conseguir resolver. Mas Deus muitas das vezes deixa dificultar, sabe para quê? Para você entender que diante de Deus nós não somos nada e Ele é tudo sobre as nossas vidas. A dependência tem que ser total de Deus. Nós temos que depender totalmente de Deus. Nós temos que vivenciar este Deus. Não é como trazer uma mensagem com palavras bonitas ou palavras eloquentes, ou até mesmo ter uma grande teologia e usar ela para impactar o povo. Não, nós precisamos viver o verdadeiro Deus. Este verdadeiro Deus, ele faz coisas sobrenatural. Este verdadeiro Deus, ele não age humanamente falando, ele só age sobrenaturalmente falando sobre as nossas vidas. Dar um sermão para o teu irmão é fácil dar. Dar uma bronca no teu irmão é muito fácil dar. Elogiar o teu irmão, muito mais fácil ainda. Dizer que ama o teu irmão, eu te amo, igreja. Mas o sobrenatural é quem trabalha, é Deus. Porque muitas das vezes nós estamos adorando a Deus da boca para fora, mas dentro do coração está como um sepulcro calhado. Estamos vazios, e esta obra só quem faz é o Espírito Santo de Deus. Temos que parar de viver uma vida de aparência. Temos que parar de viver uma santidade falsa. Até quando vamos viver desta maneira, de vir todos os cultos para a igreja e não ver o sobrenatural de Deus acontecer dentro deste lugar? Glória a Deus. Nos conformarmos com isso, o meu Deus não é pequeno, Ele é grande demais para se conformar com isso. Ei! Se conformar com isso, somente de ir e vir para a igreja, ei, o meu Deus não é pequeno desta forma, Ele é grande demais para fazer grandezas no meio de nós. Nós precisamos ver o enfermo entrar e sair curado nesta noite. Nós precisamos ver a pessoa com dor no corpo impor as mãos e sair curada sem dor alguma. Nós precisamos ver as doenças serem expelidas do corpo humano.
Nós precisamos ver o mover do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, a oração em línguas, a manifestação poderosa de Deus. Todos os dias vamos viver um culto morto, quanto mais vamos aceitar isso. O meu Deus não é morto, não. A Bíblia diz que Ele é vivo, está vivo e sempre vai ser vivo. Ele não mudou. E diz a Bíblia que quando eles param na beira do Jordão, entra e passa um príncipe no meio de todo o acampamento, que estavam acampados ali na beira do rio. Primeiro passo, decisão, atitude. Por mais que eles não acreditavam, mas estavam na beira do Jordão, porque sabia que a terra prometida estava do outro lado do Jordão. O Senhor conhece a minha, a tua vida e a tua história. Ele sabe muito bem quando nós estamos suportando e quando não. O Senhor sabe muito bem quando nós estamos esfalecendo e quando não é. Mas mesmo esfalecendo, mesmo com as suas poucas forças, se levanta de cetim nesta noite e vai para a beira do Jordão, porque a terra prometida está do outro lado. Atitude, decisão. É hoje, diz o Senhor, que nós vamos alcançar a terra prometida. É hoje, com poucas forças. Ainda as coisas não estão da forma que você queira. A sua família ainda não está convertida. A tua saúde não está boa. Mas é hoje, se você crer, vamos alcançar a terra prometida. E diz a palavra de Deus que o Senhor fala: olha, Josué, chegou a hora, Josué. Louvado seja Deus. É profética essa palavra. Josué, chegou a hora. O Senhor está falando, chegou a hora, é hoje. Josué, só tem algo, uma condição que eu quero impor para você trazer para o meu povo. Hoje a promessa vai se cumprir, Josué. Mas primeiro você vai dizer para o meu povo: santificai-vos, porque amanhã farei maravilhas no meio de vós. Ei, Josué, avisa o meu povo que vai alcançar a promessa sim hoje, mas precisa primeiro se santificar, primeiro precisa se consertar. É hoje, não vai passar de hoje, recebe, igreja, porque hoje eu creio, a promessa de Deus vai se cumprir. Algo que você necessita, Deus vai fazer, é hoje. Santificai-vos, santificai-vos. Sabe o que Deus estava falando? Que era para o povo separar as coisas imundas, as coisas impuras das coisas de Deus. O Senhor está falando: santificai-vos, deixa os pensamentos ruins, deixa a ira, deixa a cólera, deixa o ódio, deixa o pecado de lado, deixa esse mundo aí afora, esquece da tua família, então somente se santifica hoje. Preste atenção. Quando Deus fala esquecer da família, não quer dizer que você vai esquecer. Seja maduro espiritual. Ninguém está falando para você abandonar o seu lar. Não. Seja espiritual. Mas sabe o que acontece, igreja? Nos dias de hoje, principalmente nas igrejas, a maior preocupação em primeiro lugar é os crentes se preocupando com a família que não se converte. E deixa de se santificar. E deixa de viver as maravilhas do Senhor. Deus, Ele sabe o que faz. Deus sabia o que estava fazendo, levantando Josué sem ter sequer um sinal. E mesmo o povo indagando, ainda Deus ficou de pé e falou: é com você, Josué. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Josué transmite para o povo: santificados. O povo entendeu, sabe o que o povo entendeu? Estava cansado de sofrer. O povo olhava, pastor Madeira, como se fosse aqui, lá na irmã Selma, o outro lado do Jordão, e falou assim: eu quero alcançar. Estou cansado de ficar deste lado, eu quero chegar do outro lado. Quando eles vão santificar, era isso que o povo entendeu. Agora eu vou largar das minhas imundícias, dos meus erros, dos meus pecados, e vou me entregar totalmente para esse Deus, porque eu vou alcançar.
povo resolveu. O povo tomou a decisão, a atitude movimentou a sua fé. E o povo ainda estava indagando. Estamos aqui, vai acontecer. Como que vai ser? Estava esperando. Nós somos um povo incrédulos. Somos um povo difícil. Na beira do Jordão ainda perguntamos como que vai ser isso. Ei, igreja, se Deus te trouxe até aqui hoje à noite, é porque algo vai acontecer. Deus não tirou você da tua casa em vão. É profético, toma para a sua vida. O Senhor não te deu força, não te sustentou para você vir aqui neste domingo à noite para sair da mesma forma. Ei, vai acontecer hoje. Mas o povo ainda olhava para essa situação e via aquela planície, todo aquele rio quebrando ribanceiras, e olhava para eles, aquilo era um gigante. Deus diz novamente para Josué: Josué, o povo precisa entender algo, é hoje. O povo vai para trás e a arca do concerto é para frente. Quem está entendendo Deus falar? É Deus na frente, não é o povo na frente, é Deus na frente de tudo. E muitas vezes nós colocamos nós em primeiro lugar, na frente de tudo, e Deus vem acompanhando nós. Não é desta forma, Josué. Primeiro fala para o povo: põe a arca do concerto na frente e 2.000 côvados de distância, ou seja, 900 metros de distância, para o povo entender que Deus é santo, sagrado e não é de qualquer forma. É Deus em primeiro lugar. As suas vontades não têm que prevalecer. As suas forças não têm que ser maior do que Deus. As suas estratégias não têm que ser mais do que Deus. A sua inteligência não tem que ser nada diante de Deus. Chega Jesus na cidade de Nazaré. Ele tinha no coração de fazer milhares, muitos milagres. Muitos. Pega aí para você, igreja. Dependendo de quem entra, de quem sobe aqui, há um questionamento no teu coração. Entra na cidade de Nazaré, Jesus, e lembraram de Jesus: aquele não é o filho do carpinteiro? Aquele não é o filho do carpinteiro que faz móveis, cadeira, que faz mesa? Como ele pode fazer esses sinais? Ei! Jesus estava disposto a fazer milhares de milagres naquela cidade de Nazaré. Depois que o povo viu que era um homem, para eles era um homem simples, filho do carpinteiro, a fé daquele povo esmoreceu. Assim é aqui, em outras igrejas. Dependendo quem vai pregar, não acontece nada. Sabe por que não acontece nada? Não é porque o pregador é ruim, porque a tua fé, ela está morta. É assim mesmo. A Bíblia diz que Jesus só fez alguns milagres e parou e foi embora. Sabe por quê? Porque o povo não teve fé, não acreditou que ele era enviado de Deus. Olharam para o homem, olharam para um simples homem que era filho de um carpinteiro e acharam que ele não tinha condição de fazer a obra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Tem muita gente esperando homens de renome. É verdade. Tem muita gente esperando, sabe o quê? Teólogos. Tem muita gente esperando, sabe o quê? Homens de poder financeiro. Tem muita gente esperando na igreja, até mesmo a nós, pessoas mais grandiosas. Ei, não é dessa maneira. A arca do concerto vai na frente e você a distância de 900 metros da arca do concerto. A arca do concerto representa a presença de Deus, o próprio Deus. Era um símbolo, era uma caixa, mas aquilo simbolizava a referência de Deus. Aquilo simbolizava que o povo não podia chegar perto daquela caixa de qualquer forma, de qualquer maneira, com pensamentos contrários, com o coração turbado. Oh, Rebeque, Yamandai, Assube de Candarai. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Há um jeito correto
de servirmos a Deus. Aleluia, Deus. Ouve isso. Glória a Deus. Há um jeito correto de servir a Deus. Há um jeito correto de se apresentarmos a Deus. Há um jeito correto, independente de quem vai louvar e de quem vai pregar. Eu sempre falo com a minha esposa, quando nós vamos para a igreja e eu sei que ela vai louvar e ela vai louvar, ter oportunidade. Pode perguntar para ela, eu falo assim: você orou a Deus? Ou você só vai pegar no microfone e cantar? Fala ou não fala? Há um jeito correto. Não é de qualquer maneira. Distância. Arca do concerto na frente. Ei, vamos atravessar o rio, vamos nadar que nós vamos conseguir. Você vai morrer no meio do rio. É a arca do concerto na frente. É a presença de Deus em primeiro lugar. É Ele te direcionando e não você direcionando a Deus. Ah, Senhor, mas eu quero a igreja desse jeito. Ah, Senhor, mas eu quero o banco no meio. Ah, Senhor, mas hoje eu quero que o pastor Marcelo pregue. Ah, Senhor, amanhã eu quero o pastor. Não é do seu jeito, não é do meu jeito. Não é nós que conduzimos a arca da aliança, e sim a arca da aliança é que vai nos direcionar para a condução certa. Josué, agora eu vou te engrandecer, Josué, perante todo o povo de Israel. Eles vão ver que como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo. Eu não sei você, eu não sei o que você está vivendo ou passando. Quem sabe você acha e pensa está vivendo uma situação de desconforto, ao ponto de ter um espírito de inferioridade, vivendo uma diminuição na tua vida. Diz o Senhor nessa noite profético, recebe. Assim como foi com Moisés, com Josué, assim eu serei com a igreja evangélica Monte Moriá. Essa igreja não é igrejinha. Essa igreja não é uma igreja como disseram aí por aí afora. Lá só tem pecado, o altar está em pecado. Não, ei, essa igreja é do Senhor Jesus. Quem te colocou aqui foi o Senhor. Quem me colocou aqui foi o Senhor. Ei, se Deus levantou a pastor e outros pastores para ficar, ainda é tempo deles. Porque quando for o seu tempo, Deus tira e coloca você. Quem está entendendo Deus falar? Não cabe você questionar a direção da tua igreja. Não cabe você questionar o como está sendo a condução. É tempo de Deus, é tempo de Deus. Basta nós respeitarmos. É muito fácil de entender a palavra de Deus. Basta tão somente respeitarmos a Deus. Porque se Deus achar, igreja, que as coisas estão embaraçadas, a Bíblia diz, lá em Daniel, que Deus, Ele é o dono do tempo. Deus estabelece o tempo. Deus muda os reis. Deus estabelece reinos. Ou seja, para você entender, Ele põe e tira a hora que Ele quiser. É tempo meu, é tempo seu hoje, aqui na Monte Moriá. Porque quando não for mais este tempo, o Senhor tira e traz outra população. Mas enquanto você está aqui, preste atenção no que Deus está falando. Aproveita esta oportunidade, porque Deus estabeleceu este lugar, Deus mobiliou este lugar, então somente para você fazer, como o segundo louvor que foi louvado, dar o seu de melhor para Deus, porque pode ser o último dia. Pode ser, mas hoje é o dia, igreja. Você vai alcançar a terra prometida. Glórias a Deus. Vai. Está tudo correto. A arca do concerto na frente. A igreja evangélica Monte Moriá, 2000 covos atrás. Entendendo tudo, espiritual, igreja. Se você crer nesse Deus e fechar os seus olhos, você vai enxergar até um rio Jordão aqui dentro desse lugar. E falou, pastor, que era o rio mais barrento, barra da cor desse chão. Então contempla aí a glória de Deus. Não é meninice não, meu irmão. É os olhos da fé. Há um rio Jordão. Você precisa atravessar para o outro lado, porque só o outro lado é que você vai viver as bênçãos prometidas por Deus.
Josué, fala para o sacerdote, só ele que pode conduzir. Pisar sobre as águas. A Bíblia diz que o sacerdote pisa, e aquele montão de água, que naquela época estava numa época de ceva, que significa ceva. As orlas estavam muito altas, era muita água. Quando pisou, começou a ver se separado do lado direito e do lado esquerdo. O rio se abriu. O povo olhou isso, foi o primeiro milagre, viu, igreja? Eles falaram, só pode ser Deus, porque o tanto de água que tinha aqui não tinha como se separar. Diz o Senhor nesta noite que os teus olhos, o que pode fazer, você faz, mas o que Deus vai fazer nesta noite é aquilo que você não está conseguindo enxergar. É aquilo que você não consegue mais acreditar que possa ser mudado. É a conversão da família, do esposo, da esposa, dos filhos. É uma cura, é o que seja, é uma porta de emprego, é a área espiritual, ministerial, eu não sei. É você querer conhecer mais a Deus. É isso que representa aquele rio tão grande se levantar e abrir. Outro milagre de Deus. Foi os dois milagres que contaram. Naamã reclamou de ter mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Sabe por quê? Porque era um rio barrento, sujo. E ele falou, lá nas minhas terras tem rios muito melhores do que esse. Por que não manda eu mergulhar lá? Outro milagre, sabe o que aconteceu? Quando o povo foi passando, contempla aí, igreja. Eu vou contar aqui. O povo olhava para a sandália, a Bíblia diz, olhava para a sandália. Pode ver até o final. Não encontrava pé molhado e muito menos barro nos seus pés. Era outro milagre de Deus, era outro sinal de Deus, porque era um rio barrento, automaticamente o barro está lá. Por mais que a água se abra, o barro fica. Mas a Bíblia diz até o final que o povo olhava para suas sandálias, não havia mancha de barro e nem sequer um pé molhado. Glorifica a Deus, glorifica a Deus. O Senhor vai fazer milagre hoje na tua vida. Haverá milagre aqui nesta noite. Para terminar, a palavra-chave. Aleluia, meu rei. Agora é a palavra-chave. Travessia do Rio Jordão. O que significa, pastor, travessia? É você olhar para trás e contemplar Egito, e você olhar para frente e ver atitudes novas, decisões novas. Preste atenção. Ver conquistas novas, herdar cidades novas. É você também contemplar batalhas novas. Isso significa travessia. E agora não tem mais como você voltar atrás. Diz a palavra de Deus que o povo já estava no meio do Rio Jordão. Contempla com os teus olhos espirituais, porque hoje você está atravessando, e agora você já está no meio do Rio Jordão. E quando você contempla para trás, é deixar o velho homem, é deixar a velha mulher, é se consertar, é olhar para trás e não querer voltar mais nos costumes velhos, nas manias velhas, nas atitudes velhas. Então somente olhar para frente e contemplar alcances novos, e contemplar coisas novas para a tua vida. A Bíblia diz que essa cidade manava leite e mel. Tudo tem um significado na Bíblia. Sabe o que é o leite? Quando a criança nasce, qual que é a primeira coisa que ela bebe? Leite. Para quê? Fortalecimento, crescimento. Recebe? É leite espiritual. É onde está lá do outro lado, leite. Fortalecimento, sustento. Os ossos ficarem fortes. Leite. Mel. O que representa? Coisas doces. Olha para trás, é tudo amargo. Agora você vai contemplar coisas doces.
Recebe aí da parte do Senhor. Se coloca de pé em nome de Jesus. Não perde o contato do teu Deus ainda. Há um mover de Deus aqui nesta noite. Ei, o Senhor falou que é hoje. E se você receber essa palavra profeticamente, porque eu recebo, eu tomo posse, eu sei o que eu preciso e tenho certeza que amanhã maravilhas no meio de vós. Eu recebo esta maravilha de Deus. O Senhor sabe o que eu necessito e o que eu preciso. O Senhor sabe o que você precisa e o que você necessita. Ei, diz o meu Deus esta noite. Glória a Deus. É hoje. A promessa de Deus vai se realizar na tua vida. Eu não sei o que tem feito o seu coração endurecer. Eu não sei qual promessa que tem feito fechar o teu coração. É o Espírito Santo de Deus que está revelando. Eu não sei que área da tua vida que tem feito você se tornar incrédulo dentro da casa do Senhor. Eu não sei qual área que está deficiente. Feche os teus olhos. Eu vou orar por você. Eu não sei que área da tua vida que você tem vivenciado por tantos anos que você já quer desistir. Você está atravessando o rio. Você está atravessando o rio. Contempla. Você está passando pelo rio. Olhe para os seus pés, não tem barro. Os seus pés estão secos. É milagre de Deus. É milagre de Deus. O Senhor não vai fazer algo que você achava que poderia fazer. É milagre. É sobrenatural. Ei, as coisas vão mudar. Você está chegando do outro lado. Está acabando a travessia. E do outro lado só tem 3 cidades para você conquistar. É Azor, é Jericó e Canaã. Essas cidades podem tomar posse, porque Deus está entregando nas tuas mãos. Eu agradeço a oportunidade e as palmas do Senhor.